Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. 2, capítulo 9, mês de abril, 1899. Como a humildade é a pequena planta. A humildade sem confiança é virtude falsa. Então, depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastaste de mim? Em que te ofendi, que não te deixas ver mais? E se te mostras é quase ofuscado e em silêncio. Ah, não mais me faça esperar e esperar, que meu coração não pode mais. Então, o que eu entendi já aqui nesse pedaço, né? Que ela já começa dizendo, depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, né? As lágrimas por conta da privação de Jesus, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma, né? Ela se voltou, né, para ela mesma, que em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastastes de mim? Em que te ofendi? Que aí esquece do amado e volta-se a si mesmo. E cai na culpa, né? Ah, ele sumiu porque eu fiz algo de errado. Em que te ofendi que não te deixas ver mais? E se te mostras, é quase ofuscado e em silêncio. Ah, não mais me faça esperar e esperar, que meu coração não podes mais. É tipo como impondo uma condição para Jesus, né? De eu ser tão importante para ele. Como eu posso dizer, de eu ser. Seria isso, essa grande importância dele não poder se separar de mim, porque eu não consigo viver sem ele. E aí entra a perturbação até de um trecho que eu acabava de ler ainda há pouco, que ele ainda diz a ela, né? Então, estando inquieta, quebras aquele fio de união comigo, a falta de confiança. A inquietação vem quando eu perco a confiança, eu ponho em dúvida, e portanto quebra esse fio de união com ele, que amarra os braços, sem que ele possa operar. Ele vai dizer: e me amarra os braços sem que eu possa operar em ti. Então ele fica esperando até que te ponhas em paz para voltar a tomar o fio de tua vontade e continuar minha obra. As privações são necessárias, ele precisa, como foi dito, né, o esposo precisa sair para trabalhar e deixar, no caso, a Ruth. Ele precisa fazer dos afazeres dele e deixar ela ali por um momento, mas não quer dizer que ele não a ama mais, que ele não pensa nela mais, que ele não, mesmo saindo, que ele não está lá, meio que preocupado, pensando, se está tudo bem com ela em casa. Não se trata de em que te ofendi para não vir mais. Então não é, e aqui continua, né? Finalmente Jesus se mostrou um pouco mais claro, e vendo-me tão aniquilada, me disse: se tu soubesses quanto me agrada a humildade é a planta mais pequena que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu. Estão em torno de meu trono e penetram até dentro de meu coração.
É a confiança nele. É a planta mais pequena que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu. Estão em torno do meu trono e penetram até dentro do meu coração. É esse fio que não é quebrado, né, que ele vai dizer nesse trecho: estando inquieta, aquele fio de união comigo. Estando inquieta, quebras aquele fio de união comigo. A humildade não faz isso, né? Ela conserva esse fio íntegro, né? Que diz, continuando no trecho lá, né? Não amarra os braços dele. É que ele continua sempre em condições de poder operar nessa planta, né? Através da humildade, né? A obra dele, tanto na privação ou não, eu permaneço e não fico inventando motivos, né? Eu tenho, né, esse poder de romper, de me separar dele, de fazer ele se separar de mim. Ele não se separa jamais. Sou eu em que, voltando para mim mesmo, me afasto dele. Tiro os olhos dele e coloco em mim mesmo. E numa falsa humildade, né? Uma falsa humildade da santidade das virtudes, né? Que eu devo ser o culpado de ele ter se afastado de mim. A pequena planta é a humildade, vai continuar. Os ramos que produz essa planta é a confiança. Assim que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é virtude falsa. Pelas palavras de meu Jesus se vê que meu coração não só estava aniquilado, mas também um pouco desanimado. É até o que Luísa vai dizer no trecho que eu estava lendo agora, né? Que ela, a quebrar esse fio, né? A quebrar esse vínculo de união com Deus, ela põe em dúvida até se é mesmo Deus ou se era o demônio. Né? Nesse trecho que eu estava lendo, que vai dizer: quem sabe se era verdade que era nosso Senhor que vinha, ou melhor, o inimigo, para me enganar, como Jesus Cristo devia me deixar tão feiamente, sem nenhuma piedade. Né? Aqui ela sofrendo, né, com as privações. Agora, enquanto pensava nisso, por alguns instantes, ele se fez ver levantando sua destra e apertando minha boca com o polegar, e me disse, né, e diz num tom, né, de severidade: cala-se, cala-se. E além disso, seria engraçado que um que viu o sol, só porque ele não vê, diz que não era o sol o que tinha visto. Não seria mais verdadeiro e razoável se dissesse que o sol se escondeu, e Jesus desapareceu? Mas embora não o visse, sentia com suas mãos, ia me tocando toda e esfregando a boca. Ele desapareceu, mas ainda assim ela o sentia tocando nela, que ia esfregando-me toda, né, e tocando minha boca e demais coisas, e me deixava toda luminosa a presença dele, né, a divindade dele. E como não o via, a mente seguia duvidando, né, o quão apegado aos sentidos somos, né, essa necessidade de ver, de palpar, de sentir, de tocar e tudo. Né, é o que na divina vontade Jesus nos quer nos purificar disso. Né? Que foi dito, né, de nos espiritualizar e sair do humano. Né? E ele, fazendo-se ver de novo, acrescentou, né, ele xinga ela, né, e ainda não quer terminar com isso.
né? E ela está, né, se vendo toda luminosa, mesmo não o vendo, mas ainda assim, como ela diz aqui, ainda assim como não o via, a mente seguia duvidando. E ele briga com ela, ainda não quer terminar com isso? Tu queres fazer desaparecer a minha obra em ti? Porque duvidando não estás em paz. E sendo eu fonte de paz, não te vendo em paz farás duvidar a quem te guia, que não é o Rei da paz que habita em ti. Ah, não queres estar atenta? É a gente agir da inteligência, né? Sair desse apego dos sentidos e voltar-se para a inteligência, para o que conhecemos, para o que já experimentamos dele, né? E não ficar nos sentidos. Não queres estar atenta? É verdade que eu faço tudo na alma, de modo que sem mim não faria nada. Mas é também verdade que deixo sempre um fio de vontade à alma, para que também ela possa dizer: tudo faço por minha própria vontade. Aqui está, né, a verdadeira humildade, porque sabendo que é tudo Ele quem faz, eu sigo como se dependesse de mim, e depende, porque está vinculado à minha vontade. A inteligência, memória e vontade, que precisa estar orientada para Deus e não a mim mesmo, não a minha satisfação. Portanto, se eu vejo ou não, se eu sinto ou não, qual é a verdade? Ele me deixou, eu fiz alguma coisa, por isso ele me deixou, ele não me ama mais, portanto, eu ponho em dúvida esse amor dele, com isso eu confundo ele com o demônio, como Luísa diz aqui. Então veja, o tamanho emaranhado, né, de trevas vai se envolvendo, né, o voltar-se a si mesmo, o pensar com a própria cabeça, né, até de forma a ignorar, né, as verdades já recebidas, já conhecidas, quebrando de fato esse fio, né, que nos une a Ele, permitindo então toda a perturbação, a dúvida, e assim não o amando e se colocando, né, como centro. Que aí é o que ele diz, né? Então, ele não podendo esperar, fica esperando que a criatura se ponha em paz, né, para voltar a tomar o fio da nossa vontade, né, da vontade humana, e continuar minha obra. Esse fio de vontade que tem que estar unido a Ele. É Ele o guia. E é Ele quem sabe a forma de melhor, né, proporcionar os acontecimentos feitos na nossa vida a fim de que quebre todo o apego que há em nós e estejamos de fato abandonados a Ele. Ele sabe o que é melhor, é a vontade dele que vivemos e não a nossa. Pelas palavras de meu Jesus se vê que meu coração não só estava aniquilado, mas também um pouco desanimado. Desconfiança. E volume 2, capítulo 10. Como Jesus a tem coberta em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento e com temor de perder o doce Jesus, quando num instante, de repente, fez-se ver e me disse: te tenho sob a sombra de minha caridade. Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. Do que teme, então? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor?
Enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar, por que não se fazia ver segundo seu costume? Mas Jesus logo desapareceu, e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Ó Deus, que pena! Eu entendi que ela nem deu ouvidos ao que ele falou, mas continuava ainda nela mesma, de modo a Jesus satisfazer aqui uma vontade dela. Enquanto Jesus ainda dizia, quando Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo seu costume. Mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Uma criança, no começo, você tem que dar as mãos a ela para ela caminhar. À medida que ela vai crescendo, a gente solta para ela andar sozinha, mas é como ele diz lá no outro trecho. Ele diz, é verdade que eu faço tudo na alma, de modo que sem mim nada, de modo que sem mim não faria nada. Mas é também verdade que deixo sempre um fio de vontade à alma, para que também ela possa dizer tudo faço por minha própria vontade. Eu vou caminhar, mas eu caminho sendo guiado por Deus. É Ele quem me dispõe, a força para ficar de pé, para caminhar. Tudo é Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu não caminho, da minha própria cabeça. Eu não vou aonde os meus sentidos me chamam. Então, eu queria perguntar a Ele que não se fazia ver segundo o costume. Então, costumeiramente, até determinado ponto, era assim. Agora que me veio esse entendimento, Jesus pode me deixar de outra forma, dessa forma, porque tendo ele confiança em mim, ele já sabe que eu tenho já, a maturidade e o conhecimento da verdade, e o discernimento para não mais me envolver a certas coisas. Então assim ele permite agora, vive essas privações. É igual uma situação outro dia em que eu dizia que antes não me acontecia esse tipo de coisa, que até em determinado dia aconteceu. Porque Jesus agora sabe que eu, com o conhecimento que eu tenho, ele sabe que eu não vou mais. Então ele pode me deixar. Mas não que ele me abandonou. Mas que agora, nesse ponto, nesse sentido, ele tem em mim essa confiança que eu já aprendi que não é por esse caminho. Então, é uma privação, mas não é um abandono. A fim de que a criatura tenha, a livre escolha, mas também viva a satisfação, a correspondência. Porque uma coisa é fazer ou deixar de fazer quando se há uma espécie de opressão, uma imposição. E outra coisa é quando livremente você faz ou deixa de fazer por livre e espontânea vontade, por obediência, por amor. Então vamos às perguntas. Luísa se queixa muito da demora em Jesus vir visitá-la. Sensivelmente diz que deve ser por causa de alguma ofensa que ela fez. E Jesus fala de humildade. Achar que ofendemos a Deus é falta de humildade? Acredito que sim, pela a falsa humildade, porque eu imponho a condição, ele não vem porque eu o ofendi, fui eu o culpado.
E como disse, voltando para mim mesmo, vou, né, criando coisas, expectativas, situações e esqueço dele, né? Deixo de amar a ele, né? Eu é quem vou distorcendo o caminho, saindo, né? Quebrando essa união, esse vínculo, esse fio de união com ele, né? Sou eu e não ele. Achar que ofendemos a Deus é falta de humildade. Luísa continua na mesma e Jesus, porque fala do seu amor, que a cobre sempre. Porque ele fala do seu amor que a cobre sempre. Te tenho sobre a sombra de minha caridade. Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. Do que teme, então? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Porque é ela que corresponde ao amor dele. Ela é quem ele diz, né? Até num outro trecho que eu acabei ainda há pouco de consultar, em que ele diz a ela, bravo, bravo. Né? Finalmente encontrei alguém que, como ele diz aqui, é o que ele diz, bravo, bravo. Ah, minha filha, finalmente encontrei uma que não quer nada. Todos querem alguma coisa de mim, mas não o todo, isto é, a mim mesmo. Em troca, tu, com não querer nada, quiseste tudo. E aqui está toda a fineza e a astúcia do verdadeiro amor. Então, o amor dele operava nela e através dela, em correspondência a ele. O amor, ou seja, o amor dela por ele, que era inseparável, que era inquebrantável, tornava-o inseparável dela. Mesmo com as misérias, as dificuldades, as limitações dela, né, que não quebra o amor, né, rompe esse fio, né, de vontade, rompe esse fio de união com ele, né, como ele diz, e amarra os braços sem que eu possa operar em ti, mas ele não a abandona. Pelo contrário, é o que ele diz, ele fica esperando até que te ponhas em paz, né, saia dessa perturbação, né, da sua vontade humana, para voltar a tomar, né, o fio da vontade dela e continuar a obra dele. Né? Então é o que ele diz, né? É a pergunta. Luísa continua na mesma. Né? Mesmo em meio às verdades dele, ela ainda está, né, voltada a si. Né? E Jesus, por que fala de seu amor que a cobre sempre? Porque ela continuava presa em si mesma. Né? A grande tendência que temos de ficar preso no nosso eu, no nosso achismo. Então ele carinhosamente, amorosamente vem nos revelar, tirar os véus, né, que nos prende a nós mesmos e olhar para ele. Está em volta ao amor dele. Cobre-na como ele diz, tente a sombra de minha caridade. Então, assim como luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. Aqui mesmo nas misérias dela, né, que eu, na ignorância dela. E aí ele vem derramar sobre essa miséria, sobre essa ignorância, as luzes dele. Por isso ele insiste, né? Então, o que acontece com Luísa? Que parece não considerar o que Jesus fala. É que é o que ela disse, assim, quando dizia isso, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver.
segundo seu costume. Mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Ó Deus, que pena. Ele desapareceu por isso, né? Ele acabou de dizer algo muito do seu amor para ela e ela assim continuava, né, fechada em si mesma. E ele desaparece, ele deixa. Igual, né, o que eu entendo em outros trechos, ele fala, ele a deixa, né? A fim de que ela rumine o que ele acabou de dizer, porque ela nem sequer deu atenção, nem deu ouvidos ao que ele acabou de dizer a ela. Então, assim, ele traz uma verdade a nós e nos deixa para que ruminemos aquela verdade, a fim de que ela tome carne em nós, né? Que não é outra coisa senão ele mesmo. Então, ou seja, não é que ele o deixa, mas ele, né, vai para o íntimo dela, né? Só que ao mesmo tempo aqui me vem uma dúvida, né? Ele vai para o interior dela como se ele mesmo disse que na perturbação ele, né, aqui é quebrado. Sim, ó, é quebrado o fio de união com ele, né? Quando vem a perturbação. E aí me amarra os braços sem que eu possa operar em ti. E aí é o que ele mesmo diz, fica esperando até que te ponhas em paz para voltar a tomar o fio de tua vontade e continuar a minha obra. Então é isso, ele vem, fala a verdade, né? Ela não dá ouvidos, então aqui quebra esse vínculo, esse fio de união, mas ele desaparece, ele, né, desaparece ali no instante, deixando ela que não é para ficar com ela mesma, mas ruminar o que foi dito, as verdades, o conhecimento que ela já tem, assim trazendo ele de volta, assim unindo de volta esse fio, a fim de que ele vindo trabalhar na alma dela, né, a obra, né, dar continuidade à obra dele nela. E assim também, né, voltando para essa condição, e ele pode também, após uma verdade, um conhecimento que nos trouxe, ele venha a repousar, né, nessa alma. Porque perdeu, né, não está mais na perturbação, mas está em conformidade com a vontade dele, em união com a vontade dele. Então, assim, entendido esse trecho, amém, fiat, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fiat. Deus abençoe a todos.